Muito bem, aqui eu achei bem interessante isso. Eu não vou ler tudo não, mas eu achei as ordens Legal. da celebração eucarística, né? Bem peculiares, né? Bem diferentes do que a gente vê hoje. Interessante. É, bom, eu não vou ler, mas assim, é diferente, é um jeitão diferente do que a gente vê hoje na missa, né? Tem um substrato ali ritual, mas é diferente. Tem umas É. palavras diferentes, alguma coisa diferente. Não, lê mais ou menos aí. Vê os pontos essenciais. Não, eu falei assim, ó, eu destaquei só, digam primeiro sobre o cálice, abre aspas. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio de teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. E aí depois, digam sobre o pão partido, né? Aí eu suponho que já houve lá a partilha. Nós te Uhum. agradecemos, Pai Nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão partido tenha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder, por meio de Jesus Cristo para sempre. É É isso interessante aí. que na introdução ele salientou isso, né, como a Eucaristia como sendo aquela coisa que une a igreja ao redor do mundo, né, exatamente aquele rito que une. E aí essa figura Corpo está bem místico. evidente aqui, né? É, Uhum. exato, e essa figura do corpo místico está muito evidente, né, porque ele fala dos grãos do pão, não é isso? Dos grãos do trigo, que são unidos, né, é semeado e tal, aí os grãos são reunidos, triturados, reunidos, e aí transformados num pão, né, que seria o pão da igreja. E aí é curioso que aí sobre o cálice, né, ele tipo é basicamente a mesma mensagem, né, do cálice e do pão partido, só que ele agradece no caso do vinho pela santa vinha do teu servo Davi e na parte do pão por causa da vida e do conhecimento. Então fica aí esse detalhe. Aí no Ok. final eu achei interessante que ele falou: ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Então, novamente, o batismo aí como sendo aquilo que inicia o pessoal, né, na igreja e tudo Por mais. isso que a primeira comunhão tem toda uma preparação antes, né? 3 anos de Sim, tem todo. catequese, não é tão simples, Pode né? crer. Pode Mesmo crer. que haja o batismo, né? A crisma. Não, se bem que a É, crisma é depois, né? É uma uhum, confirmação do batismo, enfim. sim. Ele chega a Ah, falar do crisma aqui, porque não, eu aqui não. lembro de ter visto uma menção aí. Estranho. Quer Enfim. dizer, só se estiver no rodapé. No corpo do texto não tem, não. Bom, enfim. Aí Vamos aqui eu nessa. achei interessante que, assim, na missa, geralmente, o que acontece depois da Eucaristia, né? A gente não tem isso aqui que o Didaquê sugeria, né? Que era um agradecimento. Claro, nós rezamos, né? Mas não há um rito fixo, né? O padre geralmente dá um tempo. Ah, pessoal, vamos aos avisos e bênção final, né? Geralmente é assim. Ou Uhum. às vezes tem uma homenagem ali, Dia das Mães, uma coisa mais pontual, né? Aquela coisa de missa mesmo. Mas Sim, nada específico do padre falar. Ele deu o sermão já, né? Ele não vai falar de novo. real. Então a gente come o pão e pronto. Aqui, pelo que eu entendi, ou o Didaquê sugere digamos, um passo a passo de como orar depois de você comer o pão, né? Você pode rezar Uhum. sim. Ou o sacerdote tinha que pronunciar essas palavras. Eu fiquei com essa impressão. Mas eu achei interessante, né? Geralmente, eu pelo menos, às vezes eu como a hóstia claro, eu vou orar, mas talvez falte mais instrução, né? De como se relacionar com Deus num momento tão importante, né? Sim, Talvez falte esse dado perfeito. teológico católico. E eu achei interessante constar isso tudo daqui. Sim. E é legal a gente lendo esses textos, né? Porque aí a gente vai vendo como que os santos. Claro que assim, a gente lê um pouco os santos aqui, né, por enquanto. Mas a gente vai Uhum. vendo como que os grandes autores do cristianismo, e os santos principalmente, se relacionavam com esse tipo de momento, né? A gente já falou outras vezes que existem formas de você se preparar para a confissão, por exemplo. Né? Isso certamente deve ter sido tirado da vida de algum santo, né? Alguma regra de algum santo, talvez alguma coisa escrita por um santo. Então é bom porque tem muita coisa que a gente acha que pra gente tá meio clara, né? Tipo, não, eu vou à missa, eu comungo, eu faço essas paradas todas que tem que fazer, mas, né, dá pra fazer isso melhor, né? Sempre dá pra fazer isso melhor. Então aqui na Didaqui
a gente tem isso, e eu acho que ao longo da patrística a gente vai ver isso várias vezes também, né? Como se relacionar melhor com a Eucaristia, como se relacionar melhor com a confissão também. Então é bem legal a gente se atentar para esses pontos. Então fica aí mais uma oração pra gente decorar, né? Esse agradecimento sabe, né? enorme aí. Tem coisas ali que eu não sei nem pronunciar, né? Maranatá. Eu também não sei o que é isso. Enfim. Deve ser aramaico. Não sei. Você quer ler a oração ou... Não, acho que é bem precisa. grande, assim. É uma pequena oração. É uma pequena oração, dá pra falar assim, ocupa meia página aqui do livro, mas não há necessidade de lê-la. Um agradecimento mesmo. Bem solene, né? E bem respeitoso. Vamos ler logo, estamos enrolando demais, vai. Deixa eu ler aqui. Depois de saciados, então é para orar depois Vamos de fazer ter comungado. Você lê um, eu leio o outro, parágrafo e vai. Tá, beleza. Então, depois de saciados, agradeçam deste modo. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna por meio do teu servo. Muito brabo isso. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para teu reino, que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi, quem é fiel venha, quem não é fiel converta-se. Maran Atá, amém. Deixe os profetas agradecer à vontade. Uhum.